Fala pessoal, tudo bem? Tá começando um novo quadro aqui no canal, uma série de vídeos que eu vou gravar chamado O que cai na prova? Não adianta você ser especialista em educação física se você não tiver um conhecimento razoável das outras disciplinas que caem no concurso. Nesse caso eu vou falar especificamente sobre a banca Nosso Rumo, a área de português. Eu peguei 6 provas agora de 2024 e a gente vai analisar o que tem caído com mais frequência na área de português. Então eu peguei provas aqui, ó, fevereiro, 2 em abril e 3 em maio. Todas as provas são diferentes e todas essas provas estão aqui no Drive do canal. Vou deixar o link para você poder baixar as provas aqui e testar o seu conhecimento. Prova de fevereiro, fiscal de tributação, lá de Olímpia, psicólogo de Poá, auditor do Tesouro Municipal em Barra Mansa, PEB 2, Arthur Nogueira, arte, né? Procurador Jurídico Municipal lá de Arthur Nogueira também, e prova de PEB 2, Educação Física de Arthur Nogueira também. Essas provas, eu analisei aqui, todas essas provas têm o edital com as mesmas cobranças. O que está sendo cobrado na área de língua portuguesa para todas essas provas que eu peguei aqui é a mesma, com a diferença que aqui em Olímpia eles colocaram algumas coisas a mais, que como por exemplo, Manual de Redação Oficial do Município da Estância Turística de Olímpia. Nas demais provas, todos os editais estão iguais, a cobrança está sendo a mesma. Ora, se estão cobrando a mesma coisa, a gente analisa o que está sendo cobrado aqui no edital, dá uma olhada se a prova que você vai fazer, se o edital também confere com o que está sendo cobrado aqui, ó. Até agora, desde janeiro até agora, eu estou gravando esse vídeo aqui em setembro. Hoje é dia 14 de setembro, o que está sendo cobrado é a mesma coisa. Então a banca tem mantido o que ela está cobrando no edital, está sendo mantido da mesma forma desde o início do ano. Então eu analisei as provas aqui, ó, em Olímpia, fiscal de tributação, caiu o seguinte: interpretação de texto, pronomes, sentido denotativo, crase, discurso direto e indireto, concordância verbal e acentuação. Em Poá, prova de psicólogo geral, caiu interpretação de texto, sinônimos, pronomes, conjugação de verbos, acentuação, uso do hífen, função da linguagem, colocação pronominal e adjetivo. Em Barra Mansa, Rio de Janeiro, auditor do Tesouro Municipal, caiu interpretação de texto, pronomes, conjugação de verbos, uso do hífen, função da linguagem, discurso indireto, adjetivo, função da linguagem. Em Arthur Nogueira, PEB 2, Educação Física, interpretação de texto, aposto evocativo, conjugação verbal, crase, tipos de texto, uso do hífen, pronome, figura de linguagem. Arthur Nogueira também, prova de artes, interpretação de texto, ortografia, crase, conjugação verbal, pronome, acentuação, figura de linguagem, concordância verbal, função de linguagem. Prova de Arthur Nogueira, procurador municipal. Essa caiu um pouquinho mais de conteúdo, ó, porque essa prova teve 15 questões de língua portuguesa. Interpretação de texto, aposto evocativo, conjugação de verbos, crase, tipos de texto, hífen, pronome, figura de linguagem, pronome. Quando eu falo pronome aqui, são tipos de pronome. E aqui cai uma outra questão falando sobre colocação pronominal. E aqui tem preposição, acentuação, substantivo, conjugação, função de linguagem. Até aqui tudo bem, certo? Agora aqui o importante, o resumo está aqui. Ó. Se você quiser fazer a anotação, essa é a hora. O que cai na prova da banca Nosso Rumo 2024? O que eles estão cobrando em praticamente todas as provas é isso aqui, ó. Interpretação de texto, pronomes. Quando eu digo pronomes, são os tipos de pronomes. Pronome oblíquo, pronome pessoal. E além disso também está cobrando aqui, ó, crase, acentuação, uso do hífen caiu praticamente toda a prova. Isso que está aqui, ó, é o que está caindo praticamente em toda a prova. Função da linguagem, conjugação verbal. E o que eu quero deixar de recado para você? Isso aqui, você tem que ir para a prova com isso aqui, você tranquilo nesse conteúdo. Sem dúvida alguma, você tem que ter isso claro na sua cabeça. Vai estar estudando crase, você não tem que ter dúvidas quanto a crase. Vai estudar o uso do hífen, você tem que ir para a prova tranquilo, sem dúvida alguma do que vai cair. Se cair uma questão de hífen, você tem que estar seguro a ponto de acertar sem titubear. Função da linguagem também, conjugação verbal também. Isso não quer dizer que você não tenha que estudar os outros conteúdos, que são esses aqui, ó, que caiu nas outras provas. Conotação, denotação, sinônimos, discurso direto e indireto, concordância verbal, tipos de texto e adjetivo.
O que caiu em todas as provas com maior frequência foi isso aqui. O que eu analisei lá, praticamente das 6 provas que eu analisei, em quase todas isso aqui caiu. Pelo menos 4 vezes de 6 provas, caíram pelo menos em 4 provas isso que está aqui, ó. Então anote isso aqui para você estudar. Isso aqui praticamente certeza que vai cair na prova. Interpretação de texto, pronomes, crase, acentuação, uso do hífen, função da linguagem, conjugação verbal. Teve o tempo disponível até a prova, você vai lá e revisa isso aqui, ó. Conotação, denotação, sinônimos, discurso direto e indireto, concordância verbal, tipos de texto e adjetivo. Não tem, às vezes, o que é difícil na hora do concurso é você ter tempo de revisar todo o edital. Isso é raro de acontecer. Então é importante que você saiba o que está caindo para que você então direcione o seu estudo para aquilo que você tem mais certeza que vai cair, certo? Para otimizar o tempo de estudo. Afinal, não é só português que você tem que estudar. Então eu coloquei um passo a passo aqui para você, ó. Você vai baixar essas provas antes de estudar qualquer coisa aí de português. Não sei se você já está estudando. Você vai fazer 3 provas dessas aí. Vou deixar, como já falei, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo com o drive de onde tem as provas da Nosso Rumo. Pega as provas aí, como é língua portuguesa, você pode fazer dos anos anteriores, também não tem problema. Você vai testar o seu conhecimento dessa maneira. Faz 3 provas. Você vai anotar, depois de fazer essas 3 provas, quais são as suas dificuldades, o que você está acertando e o que você está errando. Ah, vamos supor que você errou crase. Errei 2 questões de crase aqui nas 3 provas que eu fiz. Errei pronome também. Então você vai anotar quais são as suas dificuldades e vai fazer as revisões. Vai fazendo a revisão e vai fazer um resumo. O resumo, você vai colocar lá a dificuldade que você teve. Ah, eu coloquei aqui crase, não utilizo antes para a palavra masculina, não utilizo antes de verbo. E aí quando você for estudar para português, você vai só olhar o resumo. Não vai ficar olhando o texto e a apostila de novo. Você vai só dar uma lida no seu resumo. Então o seu resumo você coloca ali com palavra-chave que você vai lembrar. Eu tenho um caderninho que eu já uso há muito tempo e ele é um baita de um quebra-galho. Sempre que eu vou estudar português antes de algum concurso, eu deixo para revisar na última semana já e dedico meu tempo para outro conteúdo, porque isso aí eu tenho certeza que é só revisar, esse conteúdo eu já sei, vou olhar o meu resumo ali, eu vou lembrar de tudo aquilo que eu já estudei. Depois então que você fez sua revisão e fez seu resumo, você vai voltar a fazer mais provas. E você tem que perceber que seu aproveitamento está melhorando. Quando eu posso perceber que eu já melhorei? Quando seu aproveitamento de 10 questões, você estiver acertando pelo menos 7. Seu aproveitamento para uma prova de concurso em português, para você ter alguma chance de passar ali, tem que estar pelo menos em 7. Daí para melhor. Se você estiver fazendo provas repetidas de português, estiver acertando abaixo disso, quer dizer que você precisa estudar um pouco mais. Para ter um mínimo de chance ali, você precisa acertar acima de 70% na área de português. Pessoal, eu acho que esse vídeo foi bastante útil. Se você gostou, coloque aí nos comentários que gostou, dê um like aí e coloque também qual é a prova que você pretende fazer nos próximos dias. Pretendo fazer um vídeo desse também semelhante nas outras disciplinas, como por exemplo matemática ou também na área de informática, que é outra área que é bastante cobrado. Coloque aqui nos comentários se você gostou, se você acha que será útil para você. E outra coisa também, eu já coloquei aqui ó, o meu Instagram. Você sabe que a gente coloca aqui no drive do nosso canal as provas anteriores. Algumas bancas, como por exemplo a Nosso Rumo, ela não disponibiliza as provas no canal. No canal dela, lá no site dela. Então quem tem acesso, somente as pessoas que fizeram o concurso. Na hora que a gente vai estudar, eu já passei por isso, dificilmente alguém tem prova para fornecer, o que facilita a gente conhecer a banca antes de fazer a prova. Eu tenho feito isso como forma de tentar ajudar. Já fui bastante ajudado em alguns momentos e estou tentando passar isso adiante. Então, se você tiver alguma prova que você tenha feito de qualquer banca na área de educação física e quiser contribuir com o canal, o que você fizer, você enviar para mim, eu vou colocar aqui no Drive, vou disponibilizar para o pessoal e eles terão essa oportunidade de estudar também, assim como você pode acessar livremente aqui o conteúdo que eu disponibilizo. Me chama lá no Instagram e a gente conversa e a gente combina a melhor forma de você enviar. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e bons estudos!